Estamos de volta e hoje o nosso assunto da entrevista é sobre ansiedade. Nós trouxemos o Dr. Vinícius Novaes para falar sobre o tema, esclarecer aí as dúvidas da maioria da população. Dr. Vinícius, falando de redes sociais, eu tenho um dado de que 35% das pessoas passam mais de 3 horas em redes sociais diariamente. E dessas 35%, 45% tem ansiedade. Me fala sobre esse assunto, por favor. Mas eu diria que mais do que ansiedade, né? Esse dado que você traz é um dado importante, né? E a gente percebe que nesses casos já não é um caso mais de ansiedade funcional, conforme eu havia dito, né? Já são situações em que a pessoa já desenvolveu um transtorno ansioso, né? Já desenvolveu uma fobia, né? Uma fobia específica, já desenvolveu um transtorno de pânico, já desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente observa muito que as redes sociais, de um modo geral, né, as pessoas que vivem de algum modo, né, acessando as redes sociais, e praticamente todos nós fazemos isso, né, pelo menos em alguma parte do dia, nós percebemos isso, né, que nós somos bombardeados por informações, né, e são informações do ponto de vista quantitativo, né, é muito alto o volume, né, a quantidade de informações que são veiculadas pelas redes sociais. Então a gente percebe que os temas são muito diversos, né? Do ponto de vista cognitivo, isso traz prejuízos, né? Isso acelera o nosso psiquismo e automaticamente a ansiedade ela é aumentada, né? É muito comum você ver as pessoas com esse movimento, Só né? rolando o dedinho. Exatamente, né? Que é um modo de ter a ilusão, né, de que está inteirada dos assuntos cotidianos, da vida cotidiana, com uma certa sensação de controle ou uma ilusão de controle, e ela acaba por consumir muito aquelas informações. E aquelas informações elas nem são processadas, né, do ponto de vista psicológico na sua totalidade. Então existe de fato um aumento, né, da ansiedade em pessoas, né, que têm uma frequência muito maior nas redes sociais. Isso é um ponto. Outro ponto é que as redes sociais também ditam padrões, né, daquilo que é certo, padrões daquilo que é errado, padrões daquilo que é desejável, daquilo que não é desejável, né, os corpos que são adequados, né, ou tidos como adequados para uma determinada sociedade e cultura, e invariavelmente a pessoa se identifica, né, ou com aquele corpo, ou com aquela realidade, ou com a ausência daquele corpo e daquela realidade. Isso também tem impactos do ponto de vista psicológico muito profundos, né? Eu passo a me comparar, né? A gente observa muito nos transtornos corporais, né, pessoas que comparam o próprio corpo com o corpo da modelo, né, do modelo. Então, é importante a gente ficar atento a esses exageros. Doutor, e existe uma recomendação, por exemplo, dentro da psicologia, de tempo de tela, ou um limite de tempo de tela? Porque esse dado fala que 3 horas diárias, né? 3 horas diárias, isso. Então, sim, qual que seria esse ideal, se é que ele existe, né? Para crianças muito pequenas, a gente entende que não deveria existir. Né? Não, eu falo para adultos mesmo. Para adultos, o que seria mais desejável é um autogerenciamento, né? A pessoa ter condição ou ter consciência de avaliar qual que é o tempo que ela deveria ou deve ficar nas redes sociais, né? Mas eu, particularmente, sou adepto, né, ou defendo a ideia de que somente o necessário, né? A partir do momento em que você tem uma rede social com determinadas funções, às vezes a pessoa trabalha com redes sociais, né? Justo. Então isso já é uma outra realidade. Mas a pessoa que vai nas redes sociais por diversão, né, na tentativa de obtenção de algum prazer, aí eu diria talvez para buscar outros meios. Sim.
o mínimo possível, né, nesse caso, né? Talvez conversar com a pessoa que está do lado seja mais produtivo, né? Isso, que meios que você indicaria para uma pessoa se divertir que não trouxesse tantos malefícios como as redes sociais, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu vou retornar naquela frase que o Freud fala, né? Cada um tem que descobrir por si os seus modos de ser feliz, Não né? existe uma Não existe uma receita de receita, bolo. não existe. Na psicologia a gente aprende isso desde o primeiro período, né? Não existe uma forma, não existe um modelo, né? Na verdade a gente vai trabalhar contra um pouco os modelos, né? Porque o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro, né? Mas a ideia de que a pessoa, né, ela tenha ao longo do dia a possibilidade de experimentar algum prazer, né? E a pessoa vai ter que descobrir O que né, lhe traz prazer. o que lhe traz né? prazer. Às vezes a pessoa vai ter prazer cozinhando alguma coisa, às vezes a pessoa vai ter prazer indo para a academia, fazer ginástica ou treinar na musculação, ou às vezes vai ser fazendo natação, ou às vezes vai ter uma modalidade ou uma forma de prazer com artigos manuais, algo que envolvam alguma produção, né? E a gente percebe muito isso que o sujeito nas redes sociais, ele assume um papel de passividade, né? Em relação ao próprio aspecto subjetivo. E quando ele produz alguma coisa, né? Quando ele faz alguma coisa, quando ele se mobiliza na direção de realizar alguma atividade, isso pode ser muito mais produtivo para essa pessoa, produzindo muito mais prazer e aí, muito possivelmente, produzindo menos ansiedade, menos depressão. Interessante, você falou a palavra prazer, mas o interessante é que o indivíduo saiba diferenciar prazer de compulsividade. Sim. Porque, sim. por exemplo, eu tenho prazer por fazer compras, isso pode aliviar a tensão, né? Exatamente. Mas tem que ter um limite ali entre o que é prazeroso e o que o que é o que é possível e o que é compulsão, Na né? comida, né? Isso Da também comida, acontece com ansiedade. do exercício físico, Sim. né? Eu atendo paciente que vai para academia, fica 2 horas pela madrugada, né? E durante o dia vai de novo, né? Então as redes sociais ela tem essa característica, né? Que é de produzir modelos, né? É de produzir um modelo certo de alguma coisa. Então a pessoa que vê a rede social fala, eu quero esse corpo, né? Isso. Então eu vou me desdobrar do ponto de vista da atividade física. Isso, inclusive, a gente vai observar isso nos manuais de transtornos psicológicos, mentais, que isso também é um transtorno. Também é um transtorno. Entende? Que é o exagero, né? Que é o excesso, que já não é mais funcional para o sujeito e produz sofrimento. Caso essa pessoa não vá na academia, né, numa dessas 2 vezes no dia, a produção de sofrimento é algo assim, Culpa, né, arrebatador, culpa, né? E aí, novamente, né, outros prejuízos aparecem. Doutor, e qual que é o papel da terapia na prevenção de problemas emocionais e não só no tratamento? Como desenvolver, então, uma resiliência emocional em tempos de crise e incerteza? Esse é um conceito interessante e muito atual, né, que é o da resiliência. Muitos pacientes, inclusive, eles vêm com essa demanda, né? Eu quero melhorar a minha resiliência, né? Quero dar conta. Quero dar conta, É porque a resiliência tem no próprio conceito, né, tem uma ideia de coping, né, que são mecanismos de enfrentamento Sim. que o sujeito precisa de desenvolver para que ele atravesse algumas situações da vida, né? Por exemplo, diante de situações de luto, né, de perda de emprego, de separação, né? São situações em que, né, se exige que a pessoa desenvolva mecanismos, né, de enfrentamento, né, para aquela situação. A psicoterapia, eu entendo a psicoterapia ou a psicanálise, né, mais do que autoconhecimento, eu entendo a psicoterapia hoje como um cuidado, né? É um cuidado consigo mesmo, é um cuidar de si mesmo, né? A ideia de que as psicoterapias, né, elas promovam uma cura, né?
de que a pessoa deixe de sentir aquilo que ela sentia antes, né? Essa ideia, né, a gente pode extrapolar essa ideia para uma ideia de cuidado, né? A pessoa vai para a psicoterapia para cuidar de si. Autoconhecimento, né, doutor? Autoconhecimento e autocuidado, com certeza. Uma coisa que também a gente observa muito hoje, né, na atualidade, são pessoas que, por exemplo, elas vão para a academia e elas postam no Instagram, né? Minha terapia, né? Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, é terapêutico. E é terapêutico. Com certeza, é terapêutico, né? Porque promove um bem-estar, né? Mas não é terapia. Não, mesmo. Né? A pessoa vai pro beach tênis, né? Por exemplo, e lá na foto do Instagram ela coloca minha terapia, né? Nós que somos profissionais da área da saúde mental, né? A gente lê, né, essas postagens e a gente fica assim absurdado, né, com o volume de desinformação que é transmitido nas redes sociais. Com certeza. A psicoterapia, ela é a terapia, né? A terapia, ela é a psicoterapia nesse sentido, né? O esporte, ele é esporte. O beach tênis é o beach tênis, a musculação é a musculação e a terapia é a terapia, né? É lógico que algumas coisas são terapêuticas e de fato são, mas elas não são terapia. E é importante desmistificar isso, né, doutor? Porque eu vejo que as pessoas dão uma elevada importância para várias coisas da vida e vejo pessoas inteligentes, pessoas, né, que têm formação, dando muito instruídas, dando muito pouca importância para a saúde mental e para os tratamentos que envolvem a saúde mental, né? Com certeza. E aí, pensando ainda sobre resiliência, eu queria que o senhor desse um recadinho para as pessoas de casa que começam a fazer terapia e param a terapia. Isso é muito frequente, né? Se dão alta. Se dão alta, É muito comum, né, que o paciente chegue ou analisando, né, ou o cliente, enfim, que ele chegue no processo psicoterapêutico ou psicanalítico e, obviamente, né, na medida em que o processo psicoterapêutico avança, é muito possível que alguns sintomas eles se tornem mais amenos. Por exemplo, a ansiedade fique mais amenizada, os quadros depressivos eles reduzam. Então, o paciente, muitas vezes, né, ao primeiro sinal de que os sintomas estão reduzindo, né, ou de intensidade ou de frequência, ele já entende que ele está pronto, curado e automaticamente ele já ele interrompe o próprio processo psicoterapêutico. E aí é complicado dizer isso, né? Mas muitas vezes o processo, quando ele é interrompido, né, no seu início ou pelas metades, quando esse paciente volta, e habitualmente ele volta, né, ele volta com mais comprometimento. Eu tive uma paciente que ela parava e voltava, eu parei de contar na quinta vez, né? Ela Cada vez pior. Cada vez pior. Cada vez pior. Né? Ai, doutor. E os pseudo-psicólogos? Porque a internet é lotada de pessoas que prometem curar, melhorar, né? Ajudar a pessoa a conseguir determinada coisa no aspecto psicológico. Alguns em relacionamentos, né, afetivos, outros como desenvolvimento pessoal mesmo. O que o senhor tem a falar desses pseudopsicólogos que estão lotados aí nas redes sociais? Essa é uma questão que ela é uma questão muito delicada. Né? Para um profissional dizer, né? Para um profissional dizer. Eu conseguiria te responder a sua pergunta assim, né? Do ponto de vista ético, né? Os nossos conselhos regionais e o nosso Conselho Federal, eles não permitem que o psicólogo faça promoção do próprio trabalho, né, ou de que faça promessas em quaisquer que sejam os seus sentidos, né? Então, colocar no Instagram que, né, a promessa... Segura o seu relacionamento. Não, isso não pode, né? Então, quando você, né, telespectador, telespectadora, né, estiver diante de uma situação como essa,
eu talvez te diria o seguinte, né? Não procure esse psicólogo, né? Ele não está agindo, ou De pelo acordo menos... com o conselho de... ou seja, a gente já tem aí questões que são éticas envolvidas, né? Eu, enquanto psicólogo, não posso prometer nada para ninguém, né? Inclusive, é muito comum que os pacientes cheguem no consultório e eles perguntem assim, mas quantas sessões eu vou precisar, né? E eu preciso de ser honesto e sincero, como sou, né? Eu respondo, essa pergunta eu não sei responder, né? Talvez dependa muito mais de você do que de mim. Então, eu não sei te responder. E eu não posso dizer, né, que sei e de alguma forma, te produzir uma ilusão, né? Às vezes eu vou te dizer que são 10 sessões e você vai precisar de muito mais. Ou às vezes eu digo que, né, precisaram de várias sessões, muitas, e às vezes os ganhos são mais rápidos. As pessoas têm que entender, né, doutor, que no âmbito psíquico as coisas são lentas. São. Levou uma vida toda para construir aquele Exatamente. sujeito, aquele indivíduo, com todos os pensamentos, todas as atitudes, Lembra e ele quer consertar com 10 sessões. Lembra do que eu disse para você sobre a sociedade e a cultura capitalistas, né? Isso tem tudo a ver com o que você está dizendo. Imediatismo. Total imediatismo, né? Falta de paciência para, né? Construir. Para construir, para viver o processo, né? Para estar disposto a viver aquela emoção, né? As pessoas querem viver o luto instantâneo, né? A gente costuma dizer assim, psicoterapia não é miojo, né? Que você coloca 3 minutos no micro-ondas e aquilo fica pronto. Gostei. Não é assim que funciona, né? E é muito curioso que muitas vezes os pacientes eles preferem ir para o psiquiatra a ir para o psicólogo. Porque na cabeça dele o medicamento é mais rápido. Exatamente, o medicamento é mais rápido. E aí a gente vai observar, né, um aumento de medicalização que é absurdo. Então as pessoas, inclusive, elas já nem vão mais com tanta frequência para o psiquiatra, porque elas compram esses medicamentos de forma clandestina. Isso. Né? E aí o que eu percebo é que alguns... Porque a gente está nesse meio, né, doutor? A gente acaba vivenciando isso nas pessoas que nos cercam, né? Essa automedicação é assim, né? Eles tomam um remédio ali que ele sabe que funciona para determinados sintomas que ele está, né, ali se enquadrando nesses sintomas. Ele toma, dá uma melhoradinha, mas não trata a causa, não trata os desdobramentos daquele sintoma, não trata nada. Não sabe nem de onde vem. A situação. Não sabe nem de onde vem o sintoma. Não sabe nem de onde vem. Quando a gente pensa em psicanálise, então, as pessoas, normalmente, né, as pessoas dizem assim, nossa, mas é muito longo, né? Me disseram que vai 10 anos, né? Como eu disse, né? É um cuidado que a pessoa tem consigo mesma. Aí, se esse cuidado ele demora, né, 1 ano ou 10, aí depende do desejo de cada um e de cada uma. Sim. Né? Voltando ainda sobre a questão das redes sociais. E os influenciadores, né? No Brasil nós temos vários influenciadores aí que acabam dando uma sugestão aqui, uma sugestão ali de saúde mental. O que o senhor tem a falar? A minha opinião já é clara, né? Que ele tem que procurar um psicoterapeuta. Com certeza. A pergunta, acho que a gente pode pensar ela assim, né? É um influenciador que se pretende influenciar o quê? Ou a quem? Né? Talvez isso, né, de algum modo, responda à pergunta. Agora, a necessidade de conhecimento técnico, a necessidade de conhecimento teórico para falar sobre saúde mental é importantíssimo. Com certeza. Né? Muitas vezes o influenciador ele pode pensar que está influenciando positivamente e lá na ponta, né, lá no sujeito que assiste às redes sociais, né, que vê os reels, que vê as postagens, o efeito é o inverso. Verdade. Né? Doutor, e qual a importância do sono, da alimentação e da atividade física na saúde mental? A gente percebe isso com muita frequência, né? Também nos consultórios. Uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que ela é sedentária, que ela não pratica atividades físicas,
a gente também vai perceber algum sofrimento psicológico, né? Uma pessoa que, por exemplo, teve uma noite mal dormida ou que tem insônia, é nítido você ver, né, você que convive, né, com uma pessoa que tem insônia ou que teve uma noite mal dormida, o volume, né, a intensidade da irritabilidade dessa pessoa, né? O sono é reparador, né, doutor? Sono, exatamente. Mentais. Exatamente. O sono se pretende ser reparador. Reparador. O Freud fala que a gente dorme para sonhar e a gente sonha para dormir. Que lindo. Então são duas coisas que são muito importantes, né? Dormir e sonhar. Lembrando que também a atividade física, né, a gente tem aí produção de neurotransmissores que nos ajudam a ter prazer, a nos sentir melhor, né, sentir bem, e acaba controlando a ansiedade. Exatamente. E em relação à alimentação, né, pensar sempre que, né, deve-se ter uma alimentação balanceada, né, conhecer às vezes qual é o seu grau de ansiedade, né, e talvez evitar alguns alimentos, né, enfim, que talvez tenham, né, exerçam um papel de aumentar a ansiedade, para quem já é bastante ansioso. Eu confesso que eu tenho, né, ansiedade, e eu tenho, na verdade, transtorno ansioso, né? Eu fui diagnosticada já há muitos anos como transtorno de ansiedade generalizada, e eu amo um cafezinho. Só que como eu já fiz tratamento, faço acompanhamento há muito tempo, eu já aprendi a dosar as quantidades. A minha própria quantidade de café que eu posso tomar. E é incrível como quando eu passo desse ponto, às vezes está muito bom, quer tomar muito café, passo desse ponto, eu já sinto o meu corpo respondendo negativamente aí em relação à ansiedade. Então, o importante é esse autoconhecimento também, né, doutor? A ideia é estabelecer uma boa convivência, né, com a ansiedade, né? Reconhecendo a ansiedade, né, sabendo dos efeitos, o que aumenta a ansiedade e talvez em alguns momentos evitar, né, algumas situações ou substâncias igual você mencionou. Perfeito, doutor. E para fechar a nossa última pergunta, o que o senhor tem percebido da população hoje, do panorama, do pensamento das pessoas de hoje, da sociedade atual? Ela está mais aberta a falar de saúde mental? Ela está mais aberta a buscar tratamento? Existe essa esperança nessa população atual? Eu acredito que sim, E num determinado sentido, a internet favoreceu muito isso, né? Aí que está a grande questão, né? O problema do veneno é a dose que se utiliza, né? Justamente. As redes sociais, elas propuseram, né, um debate muito maior sobre saúde mental. Com certeza. Então, a busca por psicoterapia aumentou, assim, sobretudo depois da Covid-19, né, a busca aumentou, assim, consideravelmente. Né? A gente não tem dúvidas, né, de que a realidade é essa. Eu tenho colegas de trabalho que eu faço indicações e esses profissionais, eles têm fila de espera. Né? As agendas estão lotadas. Né? O que é algo, assim, a partir de um determinado ponto de vista, é positivo, porque significa que as pessoas estão procurando mais, as pessoas estão se preocupando mais consigo mesmas. Que bom, que bom. Doutor, e se algum telespectador gostou muito desse assunto, tem alguma dúvida, quer entrar em contato com o senhor, quer fazer psicoterapia, como que ele pode te achar? Eu vou deixar disponível no vídeo, né, qual que é o meu Instagram e o meu contato, né, de celular, e assim as pessoas podem me acessar, né? Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer lidar com assuntos tão interessantes e tão importantes, né? Uma pauta importantíssima para a população, como esse assunto ansiedade. E espero aí podê-lo receber em outros momentos aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tatiane. Foi um prazer estar aqui. E espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Eu tenho certeza que vários telespectadores já vão terminar esse programa pensando que podem sim procurar ajuda e que terão soluções aí para os seus problemas. Pode ter certeza, com certeza. Muito obrigado. Ao longo do programa de hoje, refletimos sobre uma realidade que já não pode ser mais ignorada.
A ansiedade tem se tornado uma companheira constante na vida de muitas pessoas, independente da idade, do gênero, da rotina. Conversamos sobre suas causas, seus sinais e, principalmente, sobre a importância de reconhecer que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Aprendemos também que saúde mental não é luxo, não é fraqueza, é necessidade, é autocuidado, é qualidade de vida. Em um mundo que cobra velocidade, produtividade, perfeição, parar, respirar e pedir ajuda é um ato de coragem. E cultivar equilíbrio emocional é um exercício diário, que começa por pequenas atitudes como se escutar, estabelecer limites, procurar apoio, praticar a compaixão, inclusive com você mesmo. Que a conversa de hoje inspire você a olhar para si com mais gentileza e a lembrar que não estamos sozinhos, que a saúde mental se constrói com informação, com empatia e acolhimento. Obrigada por nos acompanhar, cuide-se e até a próxima. E não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com a internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Tenham todos uma ótima noite.